Pode começar. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācālam Angulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Sigurum dinataram. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Quem vai? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 9, verso 31. Kipam bhavati dharmatma sasachanti nigachati kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Tradução. Ele rapidamente se torna virtuoso e alcança a paz duradoura. Ó filho de Kunti, declare audaciosamente que meu devoto nunca perece. Significado. Isto não deve ser mal compreendido. No 7º capítulo, o Senhor diz que a pessoa que se ocupa em atividades perniciosas não pode se converter num devoto do Senhor. Aquele que não é devoto do Senhor não tem absolutamente nenhuma boa qualificação. A pergunta permanece. Então, como pode uma pessoa que participa de atividades abomináveis, seja por acidente ou intencionalmente, ser um devoto puro? Esta questão pode ser justamente levantada, como se afirma no 7º capítulo do Srimad Bhagavatam. Os canalhas que nunca chegam ao serviço devocional do Senhor não têm boas qualificações. Geralmente, um devoto que se ocupa nos 9 tipos de atividades devocionais ocupa-se no processo de purificar o coração de toda a contaminação material. Ele põe a suprema personalidade de Deus dentro de seu coração, e todas as contaminações pecaminosas se limpam naturalmente. O pensamento contínuo no Senhor Supremo o faz puro por natureza. De acordo com os Vedas, há uma certa regulação de que uma pessoa cai de sua posição exaltada.
ela tem que se submeter a certos processos ritualísticos para se purificar. Mas aqui não há tal condição, porque o processo purificador já existe no coração do devoto, uma vez que ele se lembra constantemente da suprema personalidade de Deus. Portanto, o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, deve continuar sem parar. Isto protegerá o devoto de todas as quedas acidentais. Desse modo, ele permanecerá perpetuamente livre de todas as contaminações materiais. Krishna fala aqui que devoto rendido, falou no passado, estiver praticando bhakti sem mistura, adorando só Deus, e comete um ato pecaminoso, ainda assim deve ser considerado santo. E aqui fala porque rapidamente ele vai ficar livre dessa impureza, se ele for sincero mesmo, realmente, e se aquele pecado for realmente acidental, ele vai ser purificado e vai conseguir paz eterna. E Krishna fala para Arjuna declarar isso, porque se ele declarasse, podia descumprir depois. Mas quando ele manda o devoto declarar, jamais pode descumprir. Já teve vários casos desse. Por isso que ele mandou Arjuna declarar para deixar isso fixo, sem dúvida nenhuma. O verso passado explicou. Esse aqui é. Se tiver pergunta aí. Essa parte é importante. Não sei se vocês compreenderam, mas é importante compreender, principalmente na hora de escolher um guru. Esses dois versos é extremamente importante. Alguém que não é iniciado e um dia deseja ser iniciado, esses dois versos aqui é super importante, porque dá para saber. Dá para ter uma base boa de real guru, de falso guru, queda acidental. Esses dois versos é importante compreensão. Ninguém tem dúvida? Vamos lá, 32. Mam hi parta vyapasritya jepishu papayonaya striyo vaishyas tata sudras tepi janti param gatim. Tradução. Ó filho de Pir, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimentos inferiores, as mulheres, os Vaishya, comerciantes e os Shudras, trabalhadores braçais, pode alcançar o destino supremo. Significado. Peraí, Aqui o Senhor quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não, Prabhu, desculpa, foi sem querer. Significado. Aqui o Senhor Supremo é bem claro ao afirmar que no serviço devocional não há distinção entre as classes inferiores e superiores de pessoas.
No conceito de vida material, há essas divisões, mas elas não existem para quem se ocupa em transcendental serviço amoroso ao Senhor. Todos são aptos a chegar ao destino supremo. No Srimad Bhagavatam, capítulo 2, versos 4 e 18, afirma-se que até mesmo os mais baixos... Canto Canto 2, 2, verso 4 e 18. capítulo 4, verso 18. Afirma-se que até mesmo os mais baixos, que são chamados chandas, comedores de cachorros, podem purificar-se associando-se com devotos puros. Portanto, o serviço devocional e a orientação de um devoto puro são tão fortes que não há discriminação entre as classes inferiores e superiores. Qualquer um pode adotar este processo. Refugiando-se no devoto puro, a pessoa mais simples pode purificar-se, seguindo a orientação apropriada. Conforme os diferentes modos da natureza material, as pessoas são classificadas no modo qualitativo da bondade, brahmanas, no modo da paixão, kshatras, ou administradores, no modo em que há uma mistura de paixão e ignorância, baixos, ou comerciantes, e no modo da ignorância, shudras, ou trabalhadores braçais. Inferiores a estes estão os chandalas, que nascem em famílias pecaminosas. Em geral, as classes superiores evitam associar-se com aqueles nascidos em famílias pecaminosas. Porém, o processo do serviço devocional é tão forte que o devoto puro do Senhor Supremo pode capacitar-se as pessoas de todas as classes inferiores e atingir a mais elevada perfeição da vida. Isso só é possível quando alguém aceita refugiar-se em Krishna. Como aqui indica a palavra Vyaparitya, é necessário refugiar-se completamente em Krishna. Então, é possível ser muito maior que grandes gyanis e yogis. Todo mundo entendeu aí? Tá escutando? Ô, Prabhu, então, eu entendi. Eu entendi o seguinte, que no serviço devocional todos são iguais, né, independente da classe, né, da situação da pessoa, né, da condição dela, né. Se Todos que, tem a condição aqui. Qual a condição que pôs aqui? se estiver no serviço devocional, Se estiver rendido, né? rendido no serviço devocional, todos são iguais. Rendido aos pés de lótus de Sri Guru, do devoto puro. Se a pessoa for Sharanagata, ou seja, completamente rendida aos pés de lótus de Guru, Vaishnava e Bhagavan, aí sim ela é considerada de primeira classe, não importa a classe social dela. Então não é qualquer um, né? Por isso é que é difícil transcender as castas. Porque Sharanagati é raro. Completamente se render e depender de Krishna, do Guru primeiro de Krishna. Aí sim alguém pode se tornar Vaishnava. Começar a praticar Bhakti. Por isso é que essa é a condição. Se alguém fizer isso, aí não importa. Mas isso é muito raro.
Por isso que a maioria das vezes vai influenciar muito essas coisas, essas outras coisas. Por isso também que alguém quer sair do mundo material, vai tentar de todas as maneiras isso. Tentar ou dar tudo, ocupar os sentidos, mente, intelecto, considerar como um servente de Deus e ocupar tudo a serviço dele. Fazendo isso com humor interior de rendição, aí ela pode entrar no processo de Bhakti. Aí, mesmo se ela for nascer em família de comedor de cachorro, ela vai ter que ser considerada Vaishnava. Mas essa condição de rendição tá aqui. E mesmo assim, externamente, não vai transgredir as regras do Varnashram Dharma, das classes também. Mesmo se alguém for realmente rendido completamente, ele não vai transgredir essas regras do Varnashram Dharma, externamente. Por exemplo, se a mulher nasceu mulher, vamos supor que ela é totalmente rendida aos pés de Lorde de Krishna, Guru, Vaishnavas e Krishna. Ela não vai fazer atividades dentro do templo, do altar, que não é apropriada para ela, simplesmente porque ela é rendida. Não, ela vai respeitar as coisas externas, mas ela vai ser aceita como Vaishnava, ou seja, na mesma plataforma de qualquer outro Vaishnava, homem, de qualquer jeito. Aí não vai transgredir a regra. Então, qualquer um pode obter o destino supremo, não importa a família que nasceu, em qual corpo, país, circunstâncias, se for rendido completamente aos pés de lótus de Guru, Vaishnavas e Bhagavan, aí, Krishna está falando aqui, pode conseguir o destino supremo. É isso. Por isso é que deve ser a meta isso, rendição completa a Guru Vaishnava Bhagavan. Igual a gente canta Guru Vaishnava Bhagavan Tiner Smarana Hai Vigna Vinasa Anayase Payanija Vanchita Puran. Fala Guru Vaishnava Bhagavan Tiner Smaran. Deve se lembrar sempre dessas três coisas. Guru Vaishnava Bhagavan. Depois fala Tiner Smarana Roy Vigna Vinasana. Quem lembra sempre desses três, o que acontece? Vigna Vinasana. Todas as impurezas interiores vão embora, são destruídas. O Vaishnava Bhagavan, Nesmarana Roy, Vigna Vinasana. Então isso é que as escrituras falam. Se alguém faz isso, está sempre orando para esses três, Guru, Vaishnava e Bhagavan. Ocupa mente, corpo, sentidos, a serviço deles. Está sempre pensando nas escrituras, tópico relacionado com as escrituras e com os devotos e Deus. Qualquer atividade como oferenda para Deus. E sempre lembrando, recitando, escutando
então as impurezas do coração vão sendo removidas. Luxúria vai embora, ira vai embora, desejo material vai embora, loucura vai embora, inveja vai embora, ansiedade vai embora, tudo vai indo embora. E aí ela se rende aos pés de lótus desses três. Aí ela está no caminho de Saranagati, que é a rendição completa a Sri Krishna. Ela pode começar a praticar Bhakti Yoga. E primeiro ela vai ocupar essas coisas. Sentidos é material, mente é material. Vai ocupar tudo. Bhakti é transcendental. Mas ocupando tudo, Bhakti vai surgindo gradualmente. Então, esse ocupar tudo com esse desejo só de satisfazer Krishna ou praticar Bhakti é Sharanagati. Ou seja, ela vai começar a Bhakti. Depois os sentimentos transcendentais vão vindo no coração. Até vir Prema. No começo, quando vier, esse sentimento vai eliminar as impurezas interiores, que é luxúria, principalmente. Vai ser eliminado. E conhecimento das escrituras científico vai vir, essas duas coisas. Aí vai progredindo até que o amor estático final vem. Então, o primeiro é a rendição completa, com sentidos, mente, intelecto, essas coisas. Aí isso é Saranagati. A primeira linha fala Granteraram Bekore Mangalacharan Guru Vaishnava Bhagavan Tiner Smaran Hoy Vigna Vinasana Anayase Paya Nidya Vanchita Puran. Primeira linha fala Granteraram Bekore Mangalacharan. Primeiro, antes de fazer leitura, atividade devocional, a gente recita Mangala Charan. Essas orações chamam Mangala Charan. E o que serve para essas orações significa o quê? Guru Vaishnava Bhagavan, Tiner Smaran. Lembrança e ora para Guru, Vaishnavas e Bhagavan. Isso é tudo oração vocal. A prática de Bhakti está baseada nisso. Escutar oração vocal inclui também a recitação das escrituras e recitar essas orações. As orações, se a pessoa fizer repetidamente, com o humor interior rendido e rendendo os sentidos a Krishna, ela vai ver que ela vai entrando cada vez mais na devoção. Recitando isso todo dia, cada vez mais. As palavras são transcendental, no começo pode ser material, mas se ela for engajando os sentidos, mente e intelecto, nas escrituras e no serviço devocional, ela vai ver que essas orações que vai fazer ela aprofundar no caminho de Bhakti. Se ela tiver fé firme e procurar manter os sentidos sempre em contato com essas três personalidades transcendentais, Guru, Vaishnava e Bhagavan, é essas orações que vai fazer ela progredir. Pergunta aí?
34, 33. Kim Puna Brahmana Punya Bhaktarajah Sayastata Anityam Asukam Lokam Imam Prapya Bhajaswamam. Tradução. Quão superiores então são os brahmanas, os virtuosos, os devotos e os reis santos que neste miserável mundo temporário se ocupam em serviço amoroso. Peraí, aqui está os piedosos brahmanas. E se for só piedosos, não entra aqui. Qual mais então são os piedosos brahmanas, devotos e reis santos? Portanto, Significado. Neste mundo material. peraí, portanto, vamos lá. Não, para no final aqui, ó. Quão superiores então são os brahmanas, os virtuosos, os devotos. Não. Vou ler aqui a primeira. Você continua depois do portanto. É que o meu Qual não tem, mais? portanto. Parou no meio aí? Não, para, ó, os devotos e os reis santos que neste Não. miserável. Entendi. Neste miserável mundo temporário se ocupam em serviço amoroso a mim. Aí acaba. Então lê de novo aí. Ó. Mas fala piedosos brahmanas junto. Qual superiores então são os piedosos brahmanas, os virtuosos, os devotos e os reis santos que neste miserável mundo temporário se ocupam em serviço amoroso a mim? Significado. Neste mundo material há classificações de pessoas, mas, apesar de tudo, este mundo não é um lugar feliz para ninguém. Aqui se afirma claramente: este mundo é temporário e cheio de misérias. Não é habitável por nenhum cavaleiro sensato. A Suprema Personalidade de Deus declara que este mundo é temporário e cheio de misérias. Alguns dos filósofos, especialmente os filósofos inferiores, dizem que este mundo é falso, mas podemos compreender pelo Gita que o mundo não é falso. Inferiores está falando aqui filósofos mayavadis. Alguns filósofos, especialmente os mayavadis, dizem que esse mundo é falso. Nós compreendemos no Gita que o mundo não é falso, ele é temporário. Há uma diferença entre temporário e falso. Este mundo é temporário, mas há outro mundo que é eterno. Este mundo é miserável, mas o outro mundo é eterno e bem-aventurado. Arjuna nasceu numa família real santa. O Senhor também disse para ele: tome meu serviço devocional e venha rapidamente de volta ao Supremo, de volta ao lar. Ninguém deve permanecer neste mundo temporário, cheio que é de misérias. Todos devem se apegar ao regaço da Suprema Personalidade de Deus, para que possam ser eternamente felizes. O serviço devocional do Senhor Supremo é o único processo que pode resolver todos os problemas de todas as classes de homens. Portanto, todo mundo deve adotar a consciência de Krishna e fazer sua vida perfeita. Então é isso, essa é a palavra de Krishna e de Swami Prabhupada. Todo mundo deve se apegar aos pés de lós da Suprema Personalidade de Deus, que é Deus em pessoa, para que ela possa ser feliz, eternamente feliz, aqui e agora. Se a pessoa for realmente inteligente, ela vai tentar isso, se apegar a Deus. Se ela for tola, ela vai achar que não. Ela pode ser feliz com coisas daqui, ela vai tentar isso. E aí ela vai ver que ela vai ser frustrada na vida.
tudo vai terminar em frustração. Ela não pode ser feliz. Impossível. Na verdade, só louco pode pensar assim. Por isso, São Prabhupada usou a palavra sã aqui. Se a pessoa for realmente sã, ela vai se refugiar nos pés de lótus de Krishna. No verso anterior aqui, usou essa palavra, comentário. E isso é mais do que óbvio. Ninguém pode ser feliz com coisas exteriores, mesmo se ela tiver tudo que ela deseja externamente falando, não pode ser feliz. Então, só tolo que vai botar energia naquilo. Só tolo. Pessoa realmente inteligente vai seguir a palavra dos sábios, não da própria mente. Os sábios falam isso aqui, Krishna fala isso aqui. E se alguém quer ficar livre do mundo material, que é miserável por natureza, deve se apegar ao serviço a ele. E aí ela vai ser eternamente feliz. Não, isso é simples e claro. Mas a energia ilusória é forte, a pessoa tem que refletir profundamente e começar a realmente pôr em prática o que está escrito e demonstrar o que ela quer para Krishna. Aí a misericórdia pode vir, aí ela pode realmente ser feliz. Então, primeiro é isso, acabar com o falso ego de achar que vai ser por conta própria. Não, eu vou fazer. Krishna está falando isso, não, mas eu vou fazer e vou ser feliz, mesmo ele falando o contrário. Isso chama falso ego. Querer assenhorar da natureza material. Mas depois ela vai ver que tudo foi frustrado, foi derrotado. Se alguém aí no começo parece que está derrotado, se rendendo a Krishna, os outros podem falar, ih, vida ruim, não faz nada. Ao olho do povo parece estar derrotado. No começo, ele não tem muita força, vai ficar naquela luta para vencer os desejos e outras coisas. Então ele vai sacrificar muita coisa e vai ser difícil. Então, no começo parece estar tudo ruim. No final, foi que o tempo vai passando, ele vai vendo que está saindo vitorioso. É o contrário. O outro no começo acha que está muito bem. No final ele está derrotado. Já o Bhakta no começo vai passar por dificuldade, se ele for persistente, no final ele sai vitorioso. Então o devoto nunca perece. Alguém pergunta? Trinta e quatro. Mam manabhav madbhakto madhyadi mam namaskuru mamevasyasis yukta ivam atmanam matparayana. Tradução. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim,
torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Significado. Neste verso, indica-se claramente que a consciência de Krishna é o único meio para alguém se libertar das garras deste mundo material contaminado. Às vezes, comentadores inescrupulosos distorcem o sentido do que se afirma de maneira explícita aqui. E todo o serviço devocional deve ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Krishna. Por importúnio, tais comentadores desviam a mente do leitor para aquilo que não é nada Esses comentadores não sabem que não existe diferença entre a mente de Krishna e Krishna. Krishna não é um ser humano comum. Ele é a verdade absoluta. Seu corpo, sua mente, ele mesmo são de fato a mesma coisa. Afirma-se no Kurma Purana e Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami. Citem seus comentários sobre Chaitanya Charitamrita, 5º capítulo. Isso significa que não há diferença entre o próprio Senhor Supremo Krishna e seu corpo. Mas, como não conhece esta ciência de Krishna, os comentadores ocultam Krishna e fazem distinção entre sua personalidade e sua mente ou seu corpo. Embora isso demonstre o quanto eles ignoram a ciência de Krishna, certos homens lucram com o desencaminhar das pessoas. Aqueles que são demoníacos, eles também pensam que Krishna, mas com inveja, assim como o rei Kansa, o tio de Krishna, ele também vivia pensando em Krishna, mas pensava nele como seu inimigo. Ele estava sempre em ansiedade, imaginando quando Krishna viria matá-lo. Semelhante espécie de pensamento não nos ajudará. Deve-se pensar em Krishna com amor devocional. Isto é Bhakti. E deve-se cultivar continuamente o conhecimento acerca de Krishna. O que é tal cultivo favorável? Ele consiste em se aprender com um mestre autêntico. Krishna é a suprema personalidade de Deus. E explicamos diversas vezes que seu corpo não é material, mas é conhecimento eterno e bem-aventurado. Essa espécie de conversa sobre Krishna ajudará a pessoa a tornar-se um devoto. Aceitar outra compreensão acerca de Krishna, recorrendo à fonte errada, é algo que se revelará inútil. Deve-se, portanto, ocupar a mente na forma eterna, primordial de Krishna, tendo no coração a convicção de que Krishna é o Supremo. É necessário engajar-se em adoração. Há centenas de milhares de templos na Índia, onde se adora Krishna e se pratica serviço devocional. Quem se entrega a essa prática deve oferecer reverência a Krishna, deve curvar a cabeça diante da deidade e ocupar sua mente, corpo, atividades, tudo. Tudo isso deixará a pessoa completamente absorta em Krishna, sem desvio, e vai ajudá-la a transferir-se para Krishna Loka. Ninguém deve se deixar desviar por comentadores inescrupulosos. Ele deve ocupar-se nos 9 diferentes processos de serviço devocional, começando com ouvir e cantar sobre Krishna. O serviço devocional puro é a conquista máxima da sociedade humana. O 7º e 8º capítulo do Bhagavad Gita explicaram o serviço devocional puro ao Senhor, que é livre de conhecimento especulativo, yoga místico e atividades fruitivas. Aqueles que não estão santificados por completo podem se sentir atraídos por diferentes aspectos do Senhor, tais como Brahmajyoti impessoal e o Paramatma localizado, mas o devoto puro adota o serviço direto ao Senhor Supremo.
Há um belo poema sobre Krishna em que se afirma claramente que qualquer pessoa que esteja ocupada na adoração aos semideuses é muito ininteligente e não pode, em tempo algum, conseguir a recompensa suprema, Krishna. No começo, talvez o devoto às vezes fique aquém do padrão, mas mesmo assim deve ser considerado superior a todos os outros filósofos e yogis. Quem sempre se ocupa em consciência de Krishna deve ser considerado um santo perfeito. Suas atividades não devocionais, ocasionais, diminuirão e ele, sem dúvida alguma, logo se situará em completa perfeição. Na verdade, o devoto puro não tem nenhuma chance de cair, porque a divindade suprema cuida dele pessoalmente. Portanto, pessoas ininteligentes devem adotar o processo direto da consciência de Krishna e viverem felizes neste mundo material. E chegará o dia em que receberão a recompensa suprema de Krishna. Hum. Assim acaba o 9º capítulo. Então, o Prabhupada explicou o processo de Bhakti aqui bem nesse comentário. Praticamente resumiu o processo de Bhakti aqui. Alguém aí pergunta? No capítulo 10, verso 1. De Bhagavan Uvacha. Bhuya eva mahabaho shrinu me paramavacha. Yateham priyamanaya vakhyami hita kamyaya. Tradução. O Senhor Supremo disse: Meu querido amigo, Arjuna de braços poderosos, ouça novamente minha palavra suprema, a qual transmitirei a você para seu próprio benefício, e a qual dar-lhe-á grande alegria. Significado. Parasaramuni explica assim a palavra Paraman, aquele que é pleno em 6 opulências, que tem força completa, fama Não, completa. peraí. Aí tá Paraman. A palavra é Bhagavan. Aí tá Paraman? Paraman. Não, não tem nenhuma palavra. E tá falando a palavra Bhagavan é explicada aqui para Asharamuni. A palavra Bhagavan significa as 6 opulências. Não é Paraman, não. Está errado. Né? Só trocar aí, Bhagavan. Aquele que é pleno em 6 opulências, que tem força completa, fama completa, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia. É Bhagavan, ou seja, a suprema personalidade de Deus, enquanto Krishna esteve presente nesta terra. Ele exibiu todas as 6 opulências. Portanto,
Todos os grandes sábios, como Parashara Muni, têm aceitado Krishna como a suprema personalidade de Deus. Agora, Krishna está instruindo Arjuna em um conhecimento mais confidencial de suas opulências e seu trabalho. Previamente, ao começar o 7º capítulo, o Senhor já explicou suas energias diferentes e como atuam. Agora, neste capítulo, ele explica suas opulências específicas a Arjuna. No capítulo anterior, ele explicou claramente suas diferentes energias, para estabelecer a devoção em firme convicção. Novamente, neste capítulo, ele fala a Arjuna sobre suas manifestações e diversas opulências. Quanto mais uma pessoa ouve sobre o Deus Supremo, mais se fixa no serviço devocional. A pessoa deve sempre ouvir sobre o Senhor na associação dos devotos. Isto incrementará seu serviço devocional. Conversas na sociedade dos devotos só podem acontecer entre aqueles que estão realmente ansiosos por estar em consciência de Krishna. Outros não podem participar de tais conversas. O Senhor diz claramente a Arjuna que, para seu benefício, estas conversas estão acontecendo, porque Arjuna lhe é muito querido. Hum. Em dúvida aí? Prabhu, pelo que eu entendi aqui, essas conversas a parte sobre Krishna, as partes só com os devotos que tem que estudar, né? Ah, a gente já falamos aqui várias vezes, né? Uhum. Os assuntos devem ser falados para todo mundo. Só para quem está disposto. Se alguém perguntar ou tiver disposto a saber, só nesse caso. A não ser quando vai fazer, às vezes, Sankirtan na rua de cantar na rua, aí é outra coisa. Mas para chegar e falar para os outros assim, é proibido por próprio Krishna. No Gita, Srila Prabhupada fala aqui também. E entra naquilo que a Bíblia fala, falar o nome de Deus em vão. Entra naquilo. Uhum. Não deve ser falado toda hora para todo mundo, não. Deve ser guardado dentro do coração como pedra preciosa. Se fala, sai tudo. Se tem alguma coisa, sai, vai embora. Então, se alguém quer isso, deve guardar isso dentro dela e falar só para alguém que esteja realmente interessado. Não vai sair falando para todo mundo. Isso é fanatismo, né? Sim. Isso é sinal de fanatismo e usar o nome de Deus em vão. Alguém mais? O Krishna está falando aqui. Nesse verso, Krishna fala aqui no final. Te aham priyamanaya
Vakshami. Só estou falando para você porque você é querido a mim. Só por esse motivo. Do contrário, Krishna não ia falar nada disso para Arjuna. Ele falou nesse verso. Só estou falando porque você é querido a mim, devoto. Só alguém que é devoto pode falar e só alguém que tem inclinação a ser devoto é qualificado para escutar. Ao contrário, ninguém deve falar para quem não tem essa qualificação. Do contrário, vai ser contra a palavra de Krishna aqui. Ou seja, vai ser ofensa. Verso 2. Você vê, tem várias outras maneiras de pregar sem nem falar o nome de Deus, hora nenhuma. Primeiro, a pessoa vai demonstrar caráter puro, ou seja, ela não vai falar mentira, ela vai estar limpa, limpeza externa e o máximo possível interna. Ela não vai, ninguém vai ver ela usando droga, tomando álcool, comendo carne, essas coisas, ou falando mal dos outros. Então, a pessoa vai pregar sem falar de Krishna. Os outros vão começar a perceber. Alguém conviver com um devoto, não precisa nem dele falar nada. A pessoa vai começar a perceber que ela está levando uma vida diferente, de real prática espiritual. E aí, se ela tiver interesse, ela mesma vai perguntar. Se ela não tiver interesse, tiver uma propensão ateísta, não vai perguntar nada, tudo bem. Mas se ela tiver algum interesse, sem falar nada, ela vai perguntar. Ela vai perceber pelas atitudes. Não precisa falar nada. A verdade é essa. Verso 2. Name vidhu suragana prabhavana mahashaya aham adirhi devana mahashinam cha savasa. Tradução. Nem as multidões de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulência, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Significado. Como declara o Brahma Samhita, o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Ninguém é maior do que Ele, que é a causa de todas as causas. Aqui o Senhor também afirma pessoalmente que Ele é a causa de todos os deuses e sábios. Nem mesmo essas divindades e os grandes sábios podem compreender Krishna. Se eles não podem compreender seu nome nem sua personalidade, então, em que situação ficam os supostos eruditos deste minúsculo planeta? Ninguém pode entender porque este Deus Supremo vem à Terra como um ser humano comum e executa atividades tão maravilhosas e incomuns. Deve-se saber, então, que a erudição não é a qualificação necessária para compreender Krishna. Mesmo os semideuses e os grandes sábios tentaram compreender Krishna por meio de sua especulação mental, mas fracassaram neste seu empreendimento. No Srimad Bhagavatam também se diz claramente que nem mesmo os grandes semideuses são capazes de compreender a suprema personalidade de Deus.
Em sua especulação, eles podem ir até onde seus sentidos imperfeitos alcançam, e talvez cheguem à conclusão oposta. O impersonalismo, algo não manifesto pelas três qualidades da natureza material, ou pode imaginar algo através da especulação mental. Porém, por meio dessa especulação tola, não é possível compreender Krishna. Se alguém quer conhecer a verdade absoluta, aqui o Senhor diz indiretamente: estou aqui presente como a suprema personalidade de Deus. Eu sou o Supremo. Todos devem saber disso. Embora não se possa compreender o Senhor inconcebível, que está presente em pessoa, ele existe. Podemos de fato compreender Krishna, que é eterno, cheio de bem-aventurança e conhecimento, pelo simples estudo de suas palavras registradas no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. A concepção acerca de Deus como algum poder governante ou como Brahman pessoal pode ser alcançada por aqueles que estão na energia inferior do Senhor, mas a personalidade de Deus só pode ser concebida por quem estiver na posição transcendental. Como a maioria das pessoas não pode compreender Krishna em sua verdadeira situação, devido à sua misericórdia imotivada, ele desce para mostrar favor a esses especuladores. No entanto, apesar das atividades incomuns do Senhor Supremo, estes especuladores, por terem se contaminado com energia material, continuam pensando que o Brahman impessoal é o Supremo. Seus devotos que estão plenamente rendidos ao Senhor Supremo podem compreender, pela graça da Suprema Personalidade, que ele é Krishna. Os devotos do Senhor não se dão ao trabalho de fixar-se na concepção de Deus como Brahman impessoal. Sua fé e devoção levam-nos a se renderem imediatamente ao Senhor Supremo, por cuja misericórdia imotivada eles podem compreender Krishna. Nenhuma outra pessoa pode compreendê-lo. Logo, até mesmo os grandes sábios concordam que Atman, o que é o Supremo, é aquele quem devemos adorar. Uma pergunta nisso? Verso 3. Yo mamajam manajincha veti lokamaheshwaram asamudha samartishu sarva papai pramuchate. Tradução. Aquele que me conhece como não nascido, como que não tem começo e como o Senhor Supremo de todos os planetas, neste mundo onde todos estão destinados a morrer, este está livre de todas as dúvidas e se libera de todos os pecados. Significado. Como se afirmou no 7º capítulo, aqueles que tentam se elevar à plataforma da realização espiritual
não são homens ordinários. Eles são superiores a milhões e milhões de homens ordinários, que não têm o conhecimento da realização espiritual. Mas dentre esses que tentam realmente compreender essa sua situação espiritual, aquele que pode chegar à compreensão de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, o proprietário de tudo, o não nascido, é a pessoa espiritualmente realizada mais exitosa. Somente neste estágio, quando a pessoa compreendeu completamente a posição suprema de Krishna, é que uma pessoa pode se livrar completamente de todas as reações pecaminosas. Não se deve confundir aqui a palavra Ajan, que significa não nascido, com as entidades vivas, as quais são descritas como Ajan no segundo capítulo. O Senhor é diferente das entidades vivas que nascem e morrem devido ao apego material. As almas condicionadas mudam seus corpos, mas o corpo dele não é mutável. Mesmo quando ele vem a este mundo material, ele vem como o mesmo não nascido. Por isso, no quarto capítulo se diz que o Senhor, através de sua potência interna, não está subordinado à energia material inferior, mas está sempre na energia superior. Ele existia antes da criação, e ele é diferente de sua criação. Todos os semideuses foram criados dentro deste mundo material, mas quanto a Krishna, está dito que ele não é criado. Por isso, Krishna é diferente até dos grandes semideuses, como Brahma e Shiva. E porque ele é o criador de Brahma, Shiva e de todos os outros semideuses, ele é a pessoa suprema de todos os planetas. Krishna, por conseguinte, é diferente de tudo que é criado, e qualquer pessoa que o conhece como tal libera-se imediatamente de todas as reações pecaminosas. É preciso liberar-se de todas as atividades pecaminosas para ter o conhecimento do Senhor Supremo. Ele só pode ser conhecido através do serviço devocional e por nenhum outro meio, como se afirma no Gita. Não se deve tentar compreender Krishna como um ser humano, como se afirmou anteriormente. Só uma pessoa tola pensa que ele é um ser humano. Aqui isto se expressa novamente de uma maneira diferente. Um homem que não é tolo, que é inteligente o bastante para compreender a posição constitucional da divindade, está sempre livre de todas as reações pecaminosas. Se Krishna é conhecido como filho de Devaki, então como pode ser ele não nascido? Isto também se explica no Srimad Bhagavatam, quando ele apareceu diante de Devaki e Vasudeva. Ele não nasceu como uma criança normal. Ele apareceu em sua forma original e depois se transformou numa criança normal. Qualquer coisa feita sob a direção de Krishna é transcendental. Não pode ser contaminada pelas reações materiais, que podem ser auspiciosas ou inauspiciosas. A concepção de que há coisas auspiciosas e inauspiciosas no mundo material é mais ou menos uma invenção mental, porque não há nada auspicioso no mundo material. Tudo é inauspicioso, porque a própria máscara material é inauspiciosa. Nós simplesmente imaginamos que ela é auspiciosa. A auspiciosidade verdadeira depende das atividades em consciência de Krishna, em completa devoção e serviço. Portanto, se queremos realmente que nossas atividades sejam auspiciosas, devemos trabalhar sobre as direções do Senhor Supremo. Tais direções são dadas em escrituras autorizadas, como o Srimad Bhagavatam e o Gita, ou por um mestre espiritual autêntico, porque o mestre espiritual é o representante do Senhor Supremo. Sua direção é diretamente a direção do Senhor Supremo. O mestre espiritual, as pessoas santas e as escrituras dirigem da mesma maneira.
Não há contradição nessas três fontes. Todas as ações feitas sob tal direção estão livres das reações de atividades piedosas ou impiedosas deste mundo material. A atitude transcendental do devoto na execução de atividades é realmente a de renúncia e se chama sannyasa. Qualquer pessoa que age sob a direção do Senhor Supremo é realmente um sannyasi e um yogi, e não o homem que simplesmente aceita a roupa do sannyasi ou um pseudo-yogi. É isso. No mundo material, nada é auspicioso. A única coisa auspiciosa é Hari Guru Vaishnava Seva. Serviço a Guru Vaishnava Bhagavan. Deixa eu ler aqui direito. Por ele não ter sido criado. Isso é porque Krishna não foi criado por ninguém. Deus é não nascido. Ele criou tudo e todos. Ninguém criou ele. Nesse sentido. Quando ele vem, ele aparece de uma mãe e pai, mas só para aceitar o amor maternal. Não é que ele nasceu por karma e a pessoa teve relação sexual e teve ele, nada disso. Ele só aparece porque aquele suposto mãe e pai é devoto puro e tem amor maternal e paternal, ele aceita aquele aparição dentro do ventre, mas não é nascimento. Na verdade, ele é não nascido, criador de tudo e de todos. Ninguém criou Deus, né? Tudo foi criado por ele. Antes de tudo existir, o universo material todo existir, no mundo transcendental, tudo foi criado por Deus, Krishna. E ele criou tudo. Então, antes de tudo existir, só existia ele. A verdade eterna. Na Bíblia também fala, antes só havia o verbo divino. O Om é a representação de Cristo. O verbo é a representação sonora de Deus. Então, antes só tinha Deus. Depois foi criado o resto. Então, ninguém criou Deus. Ele é não nascido. Sem começo. Senhor Supremo de todos os mundos. Aquele que sabe disso não é iludido e fica livre de todo pecado. Então é isso. Na igual o São Prabhupada falou, nada nesse mundo é auspicioso, tudo é inauspicioso. A coisa auspiciosa é Bhakti, serviço devocional. Yoga, karma, guiana, tudo também é inauspicioso. Às vezes a pessoa pode pensar isso é bom, isso é ruim, mas na verdade isso tudo é ruim. Iludida ela pensa isso é bom. Mas na realidade tudo é ruim. A coisa boa é Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti Shri Krishna Nam Smarana Krandhan. Só Bhakti Yoga. Usar tudo a serviço de Krishna é a única coisa auspiciosa que tem.
para fazer nesse mundo material, a pessoa inteligente vai fazer isso. Realmente inteligente. E como que ela vai conseguir isso? Associando com devotos que estão praticando nisso. Depois se render aos pés de Lótus Sadhguru Dev, Real Guru, seguir a ordem dele, ela pode começar a realmente praticar a Bhakti Yoga e começar a conectar espiritualmente com Deus. Então, essa é a realidade da coisa. É raro alguém fazer isso, mas ainda assim essa é a realidade. Qualquer outra é ilusão. Mahamaya. Oh, alguém aí pergunta? Antes de cantar. Isabel, chegou os livros aí, não? Prabhu, eu tô aqui no Rio, tô no templo, fiquei a semana toda aqui. Eu tive Mas umas sua mãe chegou lá? probleminhas aqui. Eu não sei, eu não falei com ela ainda. Pois é. Porque Depois eu. se não chegar e voltar para o correio, tem um tempo. Eu vou ver Um com ela tempo que amanhã. fica lá e que se não pegar nesse tempo, perde a encomenda, né? Tem que ver. Você tá aí de qualquer jeito, você tem aí o número da referência, né? Tá. Eu vou perguntar amanhã cedo pra ela. Mas deve ter chegado, eu avisei ela que ia chegar. Então vamos lá. Se ninguém tiver pergunta, Mahamanta. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Pashachadi Shatarine
Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaura Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Prabhupada Padma Vishnu Pashra Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnu Pashra Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Jai Panchatattva Shri Gaur Hari Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Chaturmasya Vrat Ki Jai 10 Gras Devotsel Units Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo. Valeu, Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Babu. Haribol.